Então aqui estão alguns gadgets que tenho guardados há algum tempo e que à primeira vista parecem incrivelmente chatos. Eles parecem ser apenas aparelhos telefônicos baratos para o consumidor. Quer dizer, eles têm fios de fone permanentemente conectados. Uma droga. Geralmente vejo isso nos modelos realmente baratos. E estes são feitos pela Realistic. Não exatamente o pior nome que você pode ver, mas também não são um selo de qualidade por si só. E pelo esquema de cores, podemos adivinhar que são do início a meados dos anos 80, mas de outra forma não parecem muito interessantes. No entanto, eles são estranhos. Para começar, esses telefones têm cabos de energia. Isso não está certo. Quero dizer, nos anos 90 nos acostumamos muito com isso, porque eles começaram a colocar módulos de identificação de chamadas e secretárias eletrônicas e outras coisas em praticamente todos os telefones. Mas nos anos 80, todos esses eram dispositivos separados e os telefones sempre funcionavam diretamente da linha. O que também é um ponto interessante porque eles não têm onde conectar uma linha telefônica. Além disso, se pegarmos o fone, há algo faltando. Não há teclado numérico. Esses obviamente não são realmente telefones. E ainda assim, se eu os conectar. Bem, eles realmente parecem estar fazendo uma ligação telefônica, não é? Deixe-me pegar o microfone para essa coisa. Isso deve soar muito bem. Ou, pelo menos tão bom quanto vai. Não tenho certeza de como soa do seu lado, mas do meu lado tem um zumbido de solo 60 Hz bem de ontem. E também é uma espécie de ruído de alta frequência acontecendo. Sim, então talvez você esteja ouvindo isso. Talvez não. Mas vou em frente e vou dar um pulo nisso, porque eles têm uns 40 anos. Provavelmente o circuito está bem cansado. Podemos imaginar que eles soavam melhor quando eram novos. E honestamente, é impressionante que estejamos ouvindo qualquer coisa, porque, bem, não há um método óbvio de comunicação entre essas coisas. Então, como isso é possível? Bem, se você estava prestando atenção quando eu segurei isso antes, você já deve saber. Intercomunicador sem fio duplex FM. Essas coisas são rádios, ou mais precisamente, acho que são walkie-talkies. A Realistic era a marca da casa Radio Shack que, como você pode imaginar, vendia e fabricava muitos rádios de todos os tipos, incluindo, você sabe, scanners policiais, rádios FM e walkie-talkies. E eles também fabricavam um monte de telefones. Então faz sentido que em algum momento eles disseram, ei, por que não unimos tudo isso? Não que isso tenha sido realmente o que aconteceu. Eles fazem parte de uma longa série chamada Plug and Talk, que remonta a pelo menos 1974, talvez mais. E a maioria dos Plug and Talks não se parecia em nada com isso. Eles geralmente eram pequenas caixas retangulares que ficavam em uma mesa. Você ainda os conectava, mas eles não tinham o recurso de chamada. Em vez disso, eles tinham apenas dois botões, falar e, bem, ligar. Mas em vez de fazer o outro tocar, ele funcionava como o botão de chamada em um walkie-talkie típico. Se você tinha um par de walkie-talkies de brinquedo nos anos 80 ou 90, você deve se lembrar que eles tinham um botão de chamada que enviava um tom muito alto pela linha. Teoricamente, isso era para código Morse. Obviamente, neste caso, é mais provável que seja para chamar a atenção de alguém, porque, bem, esses interfones não sendo móveis, a ideia é que você teria, digamos, um na cozinha, um na garagem. E quando o jantar estiver pronto, você aperta o botão de falar e pode dizer ao marido para entrar. E claro, se ele não puder ouvir porque a fresadora está funcionando, então você segura o botão de chamada até que ele perceba. Agora, eu continuo fazendo a comparação com walkie-talkies porque tenho quase certeza de que é isso que eles têm por dentro. A Radio Shack fez muitos desses e eles provavelmente acabaram de perceber que poderiam reaproveitar o circuito para fazer um interfone doméstico. E eles definitivamente são rádios, porque se dermos uma olhada em um manual aqui, não é para este. É para um dos primeiros conjuntos de mesa, mas tenho certeza de que são todos muito parecidos por dentro. Na página de especificações, diz que ele transmite a 200, depois, entre parênteses, 193. Nunca explica isso direito. Mas acho que o que está acontecendo é que quando você compra esses, eles sempre vêm em pares. E este é 200, e este é 193. Então, esse só escuta 193, e esse só escuta 200. E eles transmitem em frequências opostas. Não sou um cara de rádio, então não sei exatamente por que isso foi necessário. E tem implicações interessantes porque, bem, imagine se você comprasse 2 pares dessas coisas e conectasse todos eles. Você ligaria um, e então 2 dos outros estariam prontos. Mas o quarto não faria nada porque está escutando sua própria frequência. Parece uma limitação meio estranha. Você pensaria que as pessoas gostariam de colocar, tipo, 4 ou 5 interfones em casa. E então, quando eles pressionam qualquer um deles, todos os outros transmitem sua voz como um sistema de pager. E talvez com o tempo, a Radio Shack tenha lidado com isso porque eles acabaram fazendo modelos que tinham um seletor de 3 canais. Talvez eles não tivessem essa limitação. E novamente, aposto que se eu pesquisasse, eu descobriria que eles começaram a fazer walkie-talkies com um seletor de 3 canais neles, também mais ou menos na mesma época. Mas há uma coisa interessante que esse sistema de 2 frequências permite. Eu suspeito, novamente, não um guia de rádio, mas acho que vejo o que está acontecendo aqui. Sempre que um deles está no gancho e o outro não, ele produz esse sinal de toque alto. E se ouvirmos na outra ponta, esse também está tocando localmente, então você sabe. Ele está tentando ligar para o outro lado.
Agora, é possível que eles tenham colocado algum sistema lá que envie um tom que essa coisa escuta para energizar o circuito do toque. Mas eu não acho. Veja bem, um walkie-talkie normal, ou a maioria dos rádios, tem uma coisa chamada silenciador, que basicamente silencia o alto-falante até que ele detecte um sinal de rádio acima de uma certa amplitude. Dessa forma, você não fica ouvindo estática o tempo todo quando ninguém está falando. Então, quando eles ligam e ele detecta o sinal de rádio de maior potência, ele desativa o som do alto-falante. Bem, o manual do interfone da Realistic diz que ele tem um circuito de silenciador. Então, o que eu acho que eles fizeram foi conectar o toque desses no mesmo circuito. Então, quando este está fora do gancho, se ele não detectar o sinal da portadora desse cara, ele toca o sinal de toque localmente. E quando este está no gancho e detecta a portadora deste, ele liga o gerador de toque local. E então, quando você o tira do gancho, ambos os sinais de toque desligam. E agora vocês podem falar um com o outro. É isso mesmo que está acontecendo? Não sei, mas parece a maneira mais óbvia de fazer isso. E seria muito mais difícil se ambos estivessem operando na mesma frequência. Isso não explica por que os aparelhos de mesa fizeram isso, já que não tinham um recurso de campainha. Mas tanto faz, talvez alguém aí possa me dizer. Então, na maior parte, acho que essas coisas são bem diretas. Eles servem a um propósito óbvio, e acho que a maneira como foram projetados é auto-evidente. Mas há algumas curiosidades sobre eles. Se dermos uma olhada no manual aqui. Bem, para começar, na página introdutória, diz que seu intercomunicador sem fio FM Realistic é um sistema de intercomunicador de estado sólido, sem fio de 2 unidades com 8 transistores, e um diodo Zener mais 5 diodos, incluindo 2 retificadores de potência. Essas coisas remontam a tanto tempo que eles imaginaram que seu público realmente gostaria de saber quantos e quais semicondutores eles usaram. Eu adoro isso, mas o que realmente estamos aqui é que algumas páginas depois, unidades de intercomunicação adicionais podem ser adicionadas ao sistema. No entanto, eles devem ser do mesmo tipo. Eles podem ser instalados em qualquer lugar da casa, do escritório ou da loja, desde que todos estejam conectados à mesma linha de energia, transformador de distribuição. Certo? Então, o transformador de distribuição é geralmente o grande cilindro cinza no poste de energia do lado de fora da sua casa, em um típico subúrbio americano. E ele pega a alta voltagem da rede elétrica e a reduz para alimentar sua casa. Normalmente você terá várias casas saindo do mesmo transformador de distribuição. Mas em alguns casos, como em edifícios comerciais, você pode ter várias alimentando o mesmo edifício. E esse parece ser o caso aqui. Estou em um prédio de escritórios de tijolos muito antigo aqui, e levei este conjunto para minha outra unidade, onde fica o estúdio. Conectei, e nada. Eles não vão falar. E suspeito que seja porque este edifício está sendo alimentado por 2 transformadores separados ou 2 lados do mesmo transformador de fase dividida. Agora, em uma casa americana típica, isso nunca aconteceria. Então você não precisa se preocupar com isso. Mas o mais estranho é que isso importa. Quer dizer, os walkie-talkies não precisam estar no mesmo transformador. Eles nem mesmo são conectados à parede. Mas mesmo rádios que são plugados na parede, eles não se importam onde estão plugados. Por que isso importa? Bem, de acordo com todo mundo na internet, isso é porque eles não são bem rádios. Eles são, na verdade, transmissores de linha de energia. Você pode estar familiarizado com Ethernet Powerline. Você pode comprar um par de aparelhos que você conecta em 2 tomadas da sua casa. Conecta cabos Ethernet e, de alguma forma, a rede desaparece na sua fiação e sai na outra extremidade. Bem, o que está acontecendo nos bastidores é muito semelhante. Ele pega seu sinal Ethernet, aumenta para uma forma de onda CK de frequência muito alta e então envia isso para a linha. Ele se mistura com a energia de 60 ou 50 Hz que já está lá e está em uma amplitude muito menor. Mas como está em sua própria frequência, onde quer que você conecte esse outro dispositivo, ele é capaz de facilmente removê-lo e transformá-lo novamente em um sinal Ethernet. Agora, as pessoas têm resultados muito mistos com isso. Nunca consegui fazê-los funcionar. Outras pessoas juram por eles, mas há outros exemplos que são muito mais confiáveis. Por exemplo, o sistema X10, que remonta, creio eu, ao início dos anos 70, permitia que você ligasse e desligasse interruptores de luz remotamente, antes mesmo de termos as modernas casas inteligentes. Eles funcionaram muito bem e usaram a mesma abordagem. Também havia banda larga por linha de energia, que funcionou, pelo que entendi. Só teve um monte de efeitos colaterais. E acredito que as empresas de energia realmente usam uma técnica semelhante para se comunicar com subestações e equipamentos de comutação e ler os medidores de energia das pessoas remotamente, e esse tipo de coisa. E eu acho que isso faz muito sentido para este produto. Quer dizer, a Radio Shack poderia ter feito esses walkie-talkies literais. Eles poderiam ter colocado, tipo, pequenas antenas e borracha ali. Mas e depois? Se você tem uma casa com paredes grossas de tijolos ou muita interferência local, eles podem não funcionar, enquanto a linha de energia tem quase certeza de que funcionará. Não deveria haver realmente nenhum outro sinal lá. E eu não ficaria surpreso se também fosse um pouco mais barato de construir e talvez até mais barato obter a certificação FCC. Em todo caso, parece ter funcionado para eles, porque a Radio Shack continuou fabricando dispositivos nessa linha até o final dos anos 90, 2000. Não tenho certeza exatamente. Eu os vi com tinta prateada, obviamente feitos em algum momento depois de 1997, e tenho certeza de que eles continuaram fabricando até falirem. Mas, como se vê, você pode ir à Amazon ou qualquer outra e comprar exatamente a mesma coisa, parece que de outras empresas. Então essas coisas provavelmente serão feitas até o fim dos tempos. E ainda assim, eles não parecem ter nenhuma presença na cultura. Nunca ouvi ninguém falar sobre a série Plug and Talk.
Nunca os vi em, você sabe, televisão ou filmes ou algo assim. O único interfone que me lembro de ter visto na cultura pop foi na série Home Improvement. E acho que a piada toda com isso era que não funcionava muito bem. E isso realmente me leva ao que é mais intrigante sobre essas coisas, que é que parece que muito poucas pessoas realmente se importam com elas. Quero dizer, eles estão disponíveis há meio século neste momento. Eles parecem funcionar muito bem. Quando eu era criança, eu tinha um par em casa e, bem, não os usávamos por algum motivo, mas eu os conectei e brinquei com eles. E eles funcionaram perfeitamente. Eles soavam bem. Então, nunca tive certeza do porquê não os usávamos. Quer dizer, sempre pareceu estranho para mim porque nossa casa não era enorme. Ok, mas era grande o suficiente para que você não pudesse gritar de uma ponta a outra, especialmente se alguém estivesse na garagem. Então você pensaria que os teríamos usado, certo? Quer dizer, hoje em dia isso provavelmente é bem irrelevante, porque sejamos realistas, quase todo mundo tem um celular, Wi-Fi e mensagens de texto ilimitadas. E eu sei que é burguês, mas se você quiser falar com alguém e não tiver certeza de onde a pessoa está, ela tem o telefone. Você pode simplesmente mandar uma mensagem de texto. Todos nós já fizemos isso. Bem, isso foi em 1996, certo? Quando vi essas coisas pela primeira vez, não tínhamos nada parecido, então poderíamos tê-las usado, mas simplesmente não o fizemos. Ainda mais estranho, praticamente todos os intercomunicadores de linha de energia que vi na minha vida eram plug and talk da Realistic. Você pensaria que 1 milhão de empresas estariam fazendo essas coisas. Quer dizer, hoje em dia parece que sim. Mas você acha que mesmo naquela época haveria, você sabe, os da marca RCA e G? Porque, bem, este é um produto Taco Bell, certo? Você sabe como tudo no Taco Bell é apenas os mesmos 4 ingredientes e combinações diferentes? Estas são apenas tecnologias comuns em um fator de forma incomum. Mas tenho certeza de que a Radio Shack não poderia ter patenteado a ideia de um walkie-talkie de mesa. Qualquer um poderia ter feito um. E o conceito é tão simples que qualquer um de nós poderia ter criado isso no chuveiro. E se você saísse e pesquisasse no Google e descobrisse que ninguém nunca fez um, você diria, acho que eles nunca fizeram um. E se você descobrisse que sim, você diria, acho que eles fazem isso. E você não teria comprado um. Certo? É apenas uma combinação de tecnologias prontamente disponíveis para produzir um produto bastante óbvio que aparentemente não é algo que muitas pessoas queiram ou se importem. Quando eu estava trabalhando com lixo eletrônico, nunca vi essas coisas chegarem. Este é o primeiro sistema plug and talk que vejo em provavelmente 15 anos, então não deve ter tido tanto sucesso, e eu realmente não sei o porquê. E você sabe, eles já estão com cerca de 30 anos de validade vencidos, então certamente não os usarei para nada. Mas se você é uma das pessoas para quem isso realmente resolve um problema, então, parabéns. Agora você sabe o que procurar no eBay. Boa sorte.